Olá, investidor! Não faz muito tempo, quem acompanha aqui o que eu escrevo viu que nós batemos na tecla, fiquem de olho no DXY. DXY é aquela cesta de moedas, o dólar contra o dólar canadense, o iene japonês, a libra esterlina e naturalmente o euro. O DXY vinha se desvalorizando por um ano, né, por um longo período. E nessa virada de ano ali, naquele período mais conturbado ali de fim de janeiro, começo de fevereiro, tivemos uma mudança, né? Primeiro, o Steven Mnuchin, o secretário do Tesouro americano, ele falou que a economia americana se beneficiaria de um dólar mais fraco, né? O dólar se enfraqueceu um pouco, mas logo em seguida deu uma virada que provocou uma certa disrupção nos mercados emergentes. E coincidentemente, porque isso não é raro acontecer, o dólar subiu e o petróleo também subiu, o que agravou ainda mais a situação de alguns países. Então a gente vê a situação da Turquia, uma situação naturalmente com problemas específicos, né, do próprio país, a Turquia se desvalorizando bastante, mas a Argentina foi afetada, o próprio Brasil também, com o seu valuation também um tanto esticado, na minha opinião, né, vem sofrendo também. E aí, quais seriam as perspectivas? Né? Feito um estudo, né, volta e meia, eu acesso aqui o pessoal da Gaveco e outras casas de análise, o que eles falam é o seguinte: fatores afetando o dólar. Fatores que justificam essa recente valorização do dólar. Primeiro, mais do que o diferencial de taxa de juros, eles estão focados em retorno sobre investimentos, ROI. Tá? O retorno sobre investimento das empresas americanas tem sido superior aos das europeias, das japonesas e desses outros países. Isso medido pelo índice de surpresa econômica, né? O Citi Economic Surprise Index. Então, isso daí é uma coisa que tem contribuído. Mas mais, né, como um profissional de mercado, a segunda explicação ela é mais convincente, que é muita gente estava vendido em dólar, né? Havia uma pressão muito grande e isso também, né, não só falando de uma forma intuitiva, mas de uma forma com uma certa métrica, olhando para contratos futuros e pelo mercado de opções e swaps, o que a gente vê é que havia um certo exagero. Aí eu estou falando mais do ponto de vista técnico, né? Houve uma certa reversão, um short squeeze dos vendidos em dólar. Tá? E a terceira questão é a questão dos bancos centrais. O Banco Central americano ele já não vem imprimindo moeda naquele mesmo ritmo do passado. Houve até um certo declínio nos ativos do Fed, e isso aí também vem gerando uma questão com relação à liquidez. Mas quais seriam as perspectivas? Porque o que a gente vê é que se o dólar se valoriza ainda mais, pode agravar a situação dos mercados emergentes de forma análoga ao que aconteceu lá atrás, 20 anos atrás, lá em 97. Eu escrevi também sobre isso há pouco tempo. Né? Mas tudo indica que é pouco provável que isso aconteça nesse exato momento. Por quê? Aí até o pessoal da Gaveco, eles enunciam aí duas razões para uma visão um pouco mais otimista com relação ao DXY. Primeiramente, eles falam o seguinte: a questão do ROI, do retorno das empresas, ele já vem, pelo próprio índice do Citi, as empresas americanas já num processo de declínio, enquanto que conseguem ver um certo rebound ou estabilização no resto do mundo. Então esse aí é um primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto do crescente déficit americano mesmo, e não só déficit fiscal, mas o déficit em conta corrente. O déficit em conta corrente americano, embora, apesar de toda essa briga, né, essa guerra comercial, ele continua crescendo de forma acelerada. Isso joga mais dólares para o resto do mundo e afeta a liquidez, afeta positivamente nesse caso. Então, métricas como, aí eu vou falar de métricas mais complexas aqui, a taxa TED, o OIS, são indicadores um pouco mais complicados, tudo isso não vem apontando para um problema especificamente. Parece que essa situação, isso aí eu estou passando aqui o viés da Gaveco, que essa situação de pressão no dólar, ela é temporária, tá? E isso daí faria com que os mercados emergentes achassem, né, eles eventualmente vão achar um certo piso aí, um certo suporte. Essa é a tese com a qual esses analistas vêm trabalhando e eu gostaria de compartilhar isso, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E queria aproveitar também esse momento para te convidar para um encontro que eu vou fazer no sábado, sem ser esse o outro, no dia 2 de junho em São Paulo.
Começa às 9h30 da manhã e vai até meio-dia e meia, 1h, em que eu vou falar sobre operações não direcionais. Vou falar sobre mercado de opções, falar sobre hedging dinâmico com opções de Petrobras, falar também sobre o cenário global, que é um tema que eu sempre exploro quando vou para São Paulo e falo com os participantes. O evento é gratuito, uma oportunidade da gente se encontrar, trocar uma ideia e você conhecer o trabalho que eu faço nesse sentido, tá bom? Conto com a sua presença e tenha um bom final de semana.